Deus seja louvado. Amém. Vamos, amados irmãos e irmãs, iniciar esse culto a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Estamos encerrando mais um ano, né? Acabando aí 2020. Mas ainda tem uns diazinhos ainda para a gente estar junto, glorificando a Deus. Teve culto agora há pouco, às 14 horas. Amanhã tem culto às 20 horas. Enfim, vida normal. Não é porque estamos na semana de festa que nós vamos parar, não. Ajuda a gente a compartilhar a live, avisa os teus contatos que está na hora do culto. E vamos adorar o Senhor, vamos ver o que o Senhor tem para fazer para nós essa noite. Nós temos absoluta certeza que é coisa boa. Tudo que vem de Deus é bom, é maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 49, 49. Buscando estás, feliz por vir, em Cristo encontrarás, se tão somente a Ele ouvir, o seu amor terás, vem receber. Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor, e muito feliz nos faz. Vem receber, vem sem tardar, a graça de Jesus. Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Se oprimido tu estás, não deves mais tardar, só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber, vem sem tardar, a graça de Jesus. Ele te ama e quer te dar resplandecente luz. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos amados, o hino 115, 115. Vai compartilhando a live aí e chamando o povo de Deus para cultuar conosco essa noite. 115. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus.
passamorelos. Vinde às portas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as festas de justiça, que dele vós ao rico ou pobre convida a Deus, e não faz distinção, pois quer que seja reta nos céus a sua internação. Vinde às portas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as festas de justiça, que dele vós vereis. Que bodas santas, que união, que dia de amor, terá a igreja na santa mansão. Glória a Deus. Com Cristo seu Senhor. Vinde às portas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as vestes de justiça, que dele vós tereis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 272 e em seguida nós vamos orar ao Senhor, tá bom? 272. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Dia feliz foi quando Deus me revelou a sua graça, o seu amor e ao seu caminho me chamou. Eu compreendi a tua voz que me falou, és pecador.
Glória a Deus. Irmãos, irmãs, vamos orar a Deus agora. Vamos buscar a presença do Senhor em santa oração. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração do povo de Deus por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados e outros tantos quanto pedem as nossas orações. Cremos por fé que o Senhor também está abençoando o seu povo, tocando nas nossas vidas com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E nós temos certeza que aquilo que nos falta, Cristo suprirá pela sua palavra. O Senhor suprirá pela sua graça, pelo seu amor e também pela sua misericórdia. Faça um esforço de orar junto de nós, onde você estiver. Procura clamar a Deus de todo o teu coração. Tenho certeza que o Senhor também vai visitar a tua alma. Não é mais um culto qualquer. É um culto de adoração ao Senhor. E nós devemos prestar a Ele todo o respeito, toda a honra, toda a reverência e todo o fervor. Então vamos juntos, ajoelhados, no nome do Senhor Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Nosso Deus, Pai celestial que habita no céu, no nome de Jesus, estamos prostrados diante da Tua presença na noite desse dia, para, Senhor, pedir perdão pelos nossos momentos de fraqueza, de angústia, de falha, que nós cometemos diante de Ti. Reconhecemos que precisamos do Senhor desesperadamente, precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda, da Tua guarida, da Tua graça e da Tua misericórdia em nosso favor. Queira, Deus, fazer da nossa vida um testemunho vivo dos Teus favores, das coisas boas, das coisas bonitas que Tu tem feito na vida daquele que confia em Ti. Sabemos, Senhor, que em todo tempo somos fracos e errantes, e por isso, nessa noite, queremos contar uma vez mais com a Tua grande misericórdia, que o Senhor possa olhar para nós com graça, com poder, com a ajuda de Pai, e fazer da nossa vida, Senhor, uma vida de Deus, uma vida para Deus, uma vida voltada às coisas de Deus. Glória ao nome do Senhor. Oramos pelos pedidos de oração da nossa irmandade, que fizeram menção através da live, fizeram menção através das páginas na internet, no Facebook, do site da nossa igreja. São muitos os pedidos de oração que o Teu povo faz, e nós temos certeza que Tu estás atento a cada um deles, que o Senhor é aquele que vai fazer segundo a sua misericórdia, o Senhor vai fazer segundo a sua mão potente, fará o Senhor resplandecer a Tua luz sobre a nossa vida. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque hoje nós estamos dentro da Tua casa aqui, fazendo culto, o Bruno e eu, mas o Teu povo está nos seus lares também cultuando ao Senhor. A nossa irmandade lá em Itapevi está cultuando nesse momento presencialmente, e todos estamos buscando de Deus refrigério, ajuda, a guia, a luz do Teu Espírito por nós. Queira tomar nas Tuas mãos toda a nossa irmandade, aonde quer que estejam, que possam ser nesse momento tocados pelo Teu Espírito Santo, que possam ser, Senhor, cheios da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. Bendito seja Deus. Manda embora todas as enfermidades, manda embora as lutas, manda embora, Senhor, as guerras no lar, no meio da família, porque Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus que ajunta e não um Deus que espalha. Por caridade, Senhor, venha ao nosso encontro nas nossas necessidades e faz, Senhor, com que em tudo possamos glorificar o nome santo do Senhor. Toma nas Tuas mãos o ministério da Tua obra nos 4 cantos da terra, nossos irmãos que atendem a Tua obra, nossas irmãs que militam, que pelejam pelo Teu Evangelho, Senhor, que possam nesse momento sentirem-se abraçados por Ti, cheios de ânimo, para que nesse próximo ano possamos trabalhar ainda mais, Senhor, em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, toma nas Tuas mãos os que estão enfermos, como a bebezinha Camilinha, a irmã Juliana, a irmã Virgínia, a irmã Patrícia, a irmã Ana, o irmão Cadu, Senhor, e tanto a irmã Meire, e tantos outros que
que vêm lutando contra suas enfermidades, outros que lutam contra o Covid, se recuperando, Senhor, tendo a sua saúde reestabelecida, no nome de Jesus. Por caridade, ó Deus, envia cura até a vida dessas pessoas. Senhor, toma na tua mão aqueles que estão em perseguição, aqueles que estão enfrentando, Senhor, guerras das mais diversas e não sabem como sair, não vem saída, Senhor, para esse momento difícil que estão passando, mas Tu tens, Senhor, a resposta, Tu tens a cura, Tu tens a libertação e querendo o Senhor operar, ninguém poderá impedir. Dá-nos graça, permita-nos, ó Deus, de continuar Te louvando em paz, de termos uma vida quieta e sossegada diante de Ti, crendo no Teu Evangelho, vivendo a nossa fé da maneira que Tu nos tem dado, crendo naquilo que queremos crer, Senhor, e deixando de lado aquilo que nós julgamos não ser bom para nós. Dá-nos sempre esse livre-arbítrio, Senhor, essa escolha de estar diante de Ti. Faremos como Maria, escolheremos nós também a boa parte que não nos será tirada. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso, queira nesse momento visitar os nossos corações, queira nesse momento encher a nossa vida de paz, de graça, de poder, e dá, Senhor, com que a Tua palavra seja enviada essa noite, e ela, Senhor, fique gravada na tábua de carne dos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor, e que nós em tudo possamos também Te glorificar, ó Deus. Possamos também Te louvar na beleza da Tua santidade divinal. Faz, Senhor, com que a Tua palavra venha com virtude, com poder, e que ela se cumpra na nossa vida, não porque a palavra deixará de se cumprir, mas nós podemos deixar de crer. Então nos ajuda a crer na Tua santa e poderosa palavra. Guia o santo culto pelo Teu Espírito e faz com que todas as coisas corram bem para a glória do Teu nome santo. Pedimos as Tuas bênçãos maravilhosas e agradecemos a Deus por todas elas, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aos avisos, irmãos, cultos presenciais aqui no Alphaville. Domingos às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã o culto das nossas irmãs, um culto só para as mulheres, tá bom? Então todos e todas convidados a estarem presentes aqui junto de nós. Aqui do meu lado direito tem o nosso WhatsApp, para você que quer mandar mensagem, falar com a gente, é só escanear o QR Code que está aqui, que você vai conseguir falar conosco. Para você que quer contribuir para a obra de Deus, aí na descrição do vídeo estão os dados da nossa conta bancária e a nossa chave do Pix também, que fica muito mais fácil, que é Alphaville, com 2 L's no final e PH no meio, alphaville@ccacristã.org.br. Na descrição do vídeo tem todas essas informações, CNPJ, tudo certinho, também os dados bancários, para quem não tem o Pix cadastrado ainda, fica muito mais fácil. Estejam presentes nos cultos, irmãos. Nós estamos tomando todos os cuidados que são necessários quanto à pandemia, fazendo o distanciamento que é necessário, todos usam máscara dentro do culto, a Irmandade tem vindo, tem se sentido segura, graças a Deus, tem ido muito bem. Eu quero, de tempos em tempos, nós temos visto, eu principalmente, tenho visto a necessidade de falar sobre esse assunto com a Irmandade. De quando, eu não confesso que eu não paro para ler muitos comentários dos nossos vídeos, Brunão, porque me angustia, eu passo raiva, eu sou um ser humano. Pode não ser dos melhores, mas sou. E eu vejo muitas pessoas falando, não é CCB. Ô, irmão, vai para a CCB verdadeira. Eu nem sabia que tinha CCB falsa. Eu só conheço uma que é a verdadeira, que é a única CCB que eu conheço. Eu vou dizer de novo para vocês. Eu sei que há alguns irmãos que não aprovam essa minha conduta, que dizem que eu não devo falar, mas eu vou seguir a minha intuição. Até hoje deu certo, o dia que der errado, aí a gente vê. Pelo menos eu vou errar fazendo o que eu quero. Aí eu pago a conta. Nós, aqui da CCA, não é bonito que eu vou falar, viu, Bruno? É até um pouco grosseiro, mas não tem meias palavras aqui com a gente, é uma conversa só. Nós, da Congregação Cristã Apostólica, não buscamos, não nos interessamos, não queremos
E não precisamos da aprovação da CCB para nada. Nada, nada. Nem para o nosso culto, nem para o culto das mulheres, nem para a maneira da nossa orquestra tocar, nem para a maneira que nós atendemos o culto. Nada. A Universal vai pedir conselho para a CCB? A Deus e Amor vai pedir conselho para a CCB? A Igreja Batista vai pedir conselho? Nós somos como uma outra igreja qualquer. Somos outra instituição. Não tem Banco Bradesco, Banco Itaú, que outro banco tem? Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Pronto, não é difícil de entender. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Precisa ter um mínimo de respeito e de compreender que a nós foi dado esse chamado e nós estamos cumprindo o ID de Jesus da maneira que nós cremos. E, para mal dos pecados dos que não gostam de nós, continuaremos. Querem vocês, queiram ou não. Queiram vocês ou não. Então, estou falando essa palavra para a nossa Irmandade aqui da CCA. Eu sempre dirijo a palavra nossa Irmandade da CCA. E, respeitosamente aos que nos assistem, ficamos extremamente gratos, né, Brunão? Daqui a pouquinho a gente vai batendo aí 30 mil inscritos no canal, que é muito pouco ainda, mas é Deus que dá. Tinha 5, né? Então nós estamos no lucro toda a vida, mais 6 meses. Está lindo, está ótimo, mas nós vamos continuar com o nosso trabalho. Não adianta a gente criar um molde aqui de uma igreja que quando vocês chegarem aqui, não vai ser do jeito que nós somos. Você vai se sentir enganado. Quando a pessoa batiza, nós bate palma. A gente acha legal, a gente se alegra com isso, nós gostamos. Mostra para mim na Bíblia que está errado, que não pode. Aliás, o irmão N, com toda aquela educação, aquela gentileza dele, andou dando uma pegadinha numa quarta-feira dessa aí, que eu achei muito bom e muito raro. O irmão N é muito educado, muito calmo, e eu sou o cabeçudo da história. E não me incomoda em ser, não. Já é acertado para ser assim mesmo. Então, estou reiterando as palavras do meu conservo, do meu companheiro. Nós não precisamos da aprovação de vocês. Para nada. Nem do irmão Marsola, nem do irmão Salvador, nem de Santim, nem de ninguém. Deus os abençoe e dê aos seus servos muitos anos de vida, eles mandam lá, na igreja deles. Aqui tem quem cuida. Deus colocou ao irmão N e a mim para cuidar, e nós vamos continuar cuidando. De tempos em tempos, eu vou falar sobre esse assunto, para que vocês não se esqueçam, que nós não estamos dormindo aqui, nós estamos fazendo um trabalho sério, deixando a nossa família, a convivência dos nossos filhos. Deve fazer uns 4 anos que eu não saio de férias, mais ou menos, né, Bruno? Para ficar com a família. Pela obra, e não estou reclamando, não, me sinto honrado. Deus me deu essa missão, eu sinto-me honrado e agradecido ao Senhor por isso. Fiquem tranquilos ao ministério da nossa igreja, fiquem tranquilos que, nós estamos de olho bem aberto, ninguém vai meter o pitaco aqui na nossa igrejinha, não. Nós vamos seguir na nossa missão, temos feito reuniões recorrentes, dando diretrizes ao país inteiro, afora do país inteiro. A nossa igreja tornar-se-á uma igreja só. Se quiser ficar na comunhão da CCA, vai ter que ser igualzinho aqui em São Paulo. Se não quiser, vai abrir uma igreja para si, vai fazer como quiser. Mas aqui tem direção, e vai ser assim. Tá bom? Beleza? Obrigado pelo carinho de sempre. Nós somos uma família, amamos vocês. Nós só não vamos abrir mão de cumprir a missão do jeitinho que Deus nos deu. Quero fazer notória à Irmandade que nos dias de 30 de janeiro a 1 de fevereiro, que é sábado, domingo e volta na segunda, nós estaremos, eu, o irmão André, nosso encarregado de orquestra, o irmão Bertinho, o irmão Sampaio não sabe ainda, mas ele vai também. Nós estaremos em Toledo e Cascavel, no Paraná. Acho que é norte do Paraná, não sei onde é, mas é Paraná. Teremos reunião ministerial lá, batismo, com o nosso querido irmão Edno, os irmãos de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, estarão, certamente o irmão Pedrão, também de Dourados, irmão Adriano e irmão Emerson de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, irmão Edmilson de Curitiba, que são anciães, devem nos encontrar lá. Já é um pedido também que nós estamos fazendo, fazer a reunião ali no Paraná, no interior do Paraná, junto com vocês. Então, desde já, peço as vossas orações para que o Senhor nos dê a graça de ser bem-sucedidos nessa viagem. Quer falar alguma coisa, Bruno? Quer agradecer o final do ano para a turma? Você foi o único que não apareceu na live? Você quer aparecer hoje ou quer aparecer no dia 30, que tem mais gente? Dia 30 tem mais gente. Combinado, dia 30? Então vem hoje. Ótimo! Não, vem, ele está barbudo, irmão, mas não tem problema. O Arão também era barbudo. Não, vem aqui agradecer a turma, pelo amor de Deus. Não, eu não falei para vocês que eu ainda ia pegar ele aqui distraído na live? É porque ele é forgado, irmão. Eu queria que vocês filmassem ele com os pés em cima do banco, operando. Mas vocês não vê. Vem aqui saudar o povo, agradecer. Mas não é para falar 2 palavras que nem você faz, não. É para falar igual gente. Vem logo. Você quer falar no meu microfone ou no seu? Senão você vai passar corona para mim. Não, fala nesse aqui mesmo. Pode tirar a máscara, que ele já está imunizado já, irmão. Está com graça.
Fala o que você quiser. Paz de Deus, Deus seja louvado a todos. Então, como o Rodrigo mesmo falou, gostaria de agradecer, né? Agradecer a todo mundo que tem nos prestigiado nos cultos online, lá na rádio também, no aplicativo, enfim, de todas as formas tem acompanhado o nosso trabalho. E estou muito feliz por fazer parte também de tudo que vem acontecendo, do crescimento da igreja. E feliz por estar aqui ao seu lado, irmão Rodrigo. Só isso? Só isso. Tá bom. Deus que abençoe. Pensei que ele ia continuar o culto, não parava mais não, tô brincando. É tímido, não sei. Tudo que o irmão dele tem de despachado, ele tem de tímido. O irmão dele é radialista da Tropical FM, né, Brunão? Aliás, a rádio mudou de horário. Já mudou? Ou vai mudar? Das 6 às 8, Já foi 2 meses. O Camilo veio falar de reajuste no valor, então já faz 2 meses que mudou. Então, a rádio, na 101.3 FM, o Irmão Tiago está lá todo dia, das 6 às 8 da manhã. 101.3 FM, que é a Sara Brasil FM. É que eu fiz só 10 anos essa rádio e já esqueci o dial, né? A gente vai ficando na live, vai ficando metido. 101.3 FM, tá bom? E o aplicativo, como que está o nome na Google Play, na Apple Store? Rádio Cristã Apostólica, né? Vê aí. Acho que é Rádio Cristã, o Bruno vai confirmar para nós, mas é a Rádio Cristã Apostólica. Você busca na Google Play ou na Apple Store. CCA Cristã Apostólica, bem lembrado. CCA Cristã Apostólica é o nome do nosso aplicativo. Você busca na Google Play ou na Apple Store. E o nosso site, ccacristã.org.br. Lá tem todas as informações. A partir de janeiro serão atualizados os endereços das casas de oração. Nós estamos nos reestruturando, irmãos. E com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Muitos podem achar estranho. O irmão Bruno está sem paletó, veio aqui falar no público. Qual o problema, gente? Eu não entendo. Eu já fiz culto aqui um dia desse, tirei o paletó, fiz só de camisa, para mostrar para vocês que não tem... É uma proforma, que a gente vem aqui para tentar ficar bonitinho, não consegue, porque não tem conserto. Mas a gente vem para ficar pelo menos mais apresentável, ficar menos desagradável a nossa presença aí. Muito obrigado, Brunão, porque ele não apareceu no vídeo do final do ano, que vocês vão achar no grupo aí, no canal, porque ele estava filmando. Aí eu falei, porque mais dia ou menos dia eu pegava ele no pulo, e como ele não tinha como dizer não, ele veio por livre e espontânea pressão. Tá bom, falamos bastante, quer falar mais um pouco? Vamos cantar o hino 80 e vamos aguardar a palavra do Senhor. 80. Compartilha, turma. Glória a Deus. Pois em
com Jesus, pois é Ele quem a glória me conduz. Sou feliz com Jesus. Nele tenho paz, também a sua luz. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos e Davi. Tá bom, meu som, Bruno? Tá chegando bem para você aí? Tá bom? Não, é dúvida mesmo. Livro dos Salmos, no capítulo 112. Salmos 1, 2. Glória a Deus. Ok? A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração estará firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá. É isso mesmo? Enraivecerá, isso mesmo. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Até aqui, irmãos. Amém. Essa palavra por si só, pela sua leitura, já é uma pregação. Falando daquele que teme a Deus, ele sempre vai bem. Ele sempre é bem sucedido nas coisas que ele faz, que ela faz. Há sempre uma resposta de Deus na sua boca, na sua vida, para o seu trabalho, para os seus negócios, para os seus sonhos e para tudo aquilo que ele quer empreender diante de Deus. Essa compreensão da justiça, essa compreensão do temor a Deus e das consequências que ele traz, assim como o não temor a Deus também traz consequências, só se alcança, só se percebe vivendo essas duas situações, o temor e o não temer a Deus. Evidentemente que não temer a Deus produz em nós frutos ruins e, por consequência, resultados também ruins. Já temendo a Deus, nós lemos aqui todas as promessas de Deus para aquele que teme o seu santo nome. Mas não só promessas, são fatos. Essas coisas acontecem na vida daquela pessoa que teme a Deus. Eu me lembro que era criança e perto da casa dos meus pais havia um casal de irmãos.
e que moram até hoje perto da casa dos meus pais. Querido irmão Daniel, que se não foi colocado para diácono, é uma pena, deve ser músico ainda, tocava bombardino, de bigodinho, paranaense, de Iretama, no Paraná. E a querida irmã Marlene, lá de Caraguatatuba, que ela é da Obra da Piedade, o pai dela é diácono em Iretama, na CCB. Eles eram, no caso, pessoas simples, moraram de caseiro. Depois o irmão Daniel trabalhava na manutenção de um condomínio ali em Caraguá chamado Costa Verde, Tabatinga. Os irmãos já devem ter ouvido falar, um condomínio muito rico, de gente muito chique. E a irmã, salvo engano, fazia algumas faxinas, mas coisa bem esporádica, era mais do lar. Tinha 3 filhos, que os tem até hoje, o Jonas, o mais velho, a Regiane, a do meio, e o Danilo, o mais novo. Já são homens, já são pais de filhos já. Jonas é músico, não é? Mas crente, irmãos, e são até hoje, um testemunho irrepreensível. Crente em Jesus Cristo, fiel ao Senhor, assíduo nos cultos, não dado a conversa, não dado a festa, pessoa maravilhosa. E o Senhor abençoou tanto esse casal, irmãos. Fizeram a casinha deles, a casa deles é a mais bonita da rua. Criaram os filhos, passaram algumas provas, mas em tudo guardando o testemunho, ovelha mesmo, sabe, irmão? Aquela ovelha que não berra, que não grita, temendo a Deus, creio por fé que buscando em oração. Nunca se ouviu falar nada na igreja deles, nunca, nada com o nome desses irmãos. Se ouvia alguma coisa que não gostava, que parecia não agradar, eles com jeitinho iam se retirando, saía de perto e se afastava, muito crente. E o Senhor os abençoou grandemente. Então, o que eu estou dizendo aos irmãos? Que nós vemos isso com os nossos olhos. A pessoa que teme a Deus, ela não entra numa briga. A pessoa que teme a Deus, ele tem junto dessa qualidade a caridade, então ele tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não suspeita mal. A pessoa que teme a Deus, ele leva prejuízo, mas não dá prejuízo. E o Senhor também não deixa que ele fique em prejuízo. Aquele mal, ali na frente, torna-se um bem de novo, porque o Senhor inverte, o Senhor muda a situação para beneficiar o seu povo. Os irmãos devem se lembrar do testemunho que eu contei aos irmãos, do nosso irmãozinho que recebeu o pagamento, pôs no bolso assim da camisa, e saiu para ir para casa, e o assaltante prendeu ele. Ou não pôs o dinheiro no bolso. E o assaltante revistou todo ele, tirou o dinheiro dele e pôs no bolso da camisa dele, do assaltante. E falou, me dá sua roupa também, você vai embora só de cueca, quero tênis, quero tudo que você está vestido. Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso para mim, né? Morrendo de medo. Como é que eu vou chegar na minha casa nu, sem estar vestido? Que vergonha, eu sou um servo de Deus. Aí o cara falou para ela, vou deixar você ir de cueca, e para não ficar muito ruim, eu vou te dar minha camisa, você se cobre com ela e vai. Era de noite, ele se cobriu só de roupa de baixo e com aquela camisa, mas Deus guardou sua vida, foi embora para casa desesperado. Quando ele chega em casa, a esposa viu aquela situação, o que aconteceu? Meu bem foi assaltado, levaram meu salário, levaram minha roupa, graças a Deus que é tarde da noite, ninguém me viu andando na rua desse jeito. Ela falou, então tira, que camisa é essa? Eu pedi, ele me deu uma camisa para eu não andar feio para a rua. Quando tira a camisa do assaltante, o salarinho dele estava todo lá dentro, irmão. Que o homem pegou o dinheiro, pôs no bolso e esqueceu, devolveu o dinheiro para ele. Então, irmão, glória ao nome do Senhor. Aquele que teme a Deus, até o mal que vem na sua vida, ele torna-se um bem, Deus inverte, Deus reverte, Deus mexe, Deus levanta, Deus abate. Irmão, o Senhor está mandando a palavra essa noite para pedir a todos nós, vamos fazer um propósito nesse próximo ano, vamos fazer um propósito na nossa vida, de nos esforçarmos mais a estar na presença de Deus. A Irmandade procura não arrumar mais tanta desculpa para estar no culto, não arrumar mais tanta desculpa para orar a Deus, não arrumar mais tanta desculpa para perdoar, para fazer o bem, para amar. Não deixa para amanhã para dizer eu te amo, não deixa para amanhã para dizer para a pessoa o quanto ela é importante na sua vida, seja a esposa, seja o esposo, seja um amigo, seja os pais. Amanhã poderá ser tarde demais. Uma infinidade de pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. A vida está aí dando sinais para nós a todo momento, que nós devemos viver o agora, mas viver esse agora com temor a Deus, irmão. Viver esse agora na presença de Deus,
nós não precisamos nos isolar do mundo, nós não precisamos virar cristãos ou crentes bitolados. Muito ao contrário, o temor a Deus traz essa temperança, o temor a Deus traz esse equilíbrio. Eu temo ao Senhor, eu respeito, não é temor de medo, é temor de respeito. Eu não tenho medo do meu Deus, eu respeito a sua soberana vocação, eu respeito a sua glória e aquilo que Ele representa na minha vida, mas medo não, muito ao contrário, eu anseio por ver o meu Senhor, eu anseio por estar perto dEle. De outro modo, quando nós temos medo de alguém, tudo que nós queremos é estar perto daquela pessoa de quem nós temos medo, ou daquilo, ou daquela situação. Então esse temor, irmão, esse temor traz em nós esse equilíbrio, esse temor traz em nós essa bem-aventurança que a palavra quer colocar no nosso coração essa noite. O povo de Deus precisa urgentemente se chegar a Deus. O povo de Deus precisa urgentemente temer mais a Deus, estar mais ligado a Deus. Isso só se consegue ouvindo a palavra, orando, buscando entendimento, estudando, examinando as Escrituras, aprendendo de Deus. Ele mesmo disse, o Senhor, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temer a Deus não é tomar sobre si um fardo pesado, um jugo pesado. Não, irmão. Um jugo suave, um fardo leve. Aleluia! O temor a Deus traz em nós compreensão para que venha a conversão. Eu só posso me entregar àquilo que eu compreendo, que olha, deita aqui, que eu vou fazer uma cirurgia assim, 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 vai acontecer assim. Então você compreende, você se entrega. Eu entendi, doutor. Então eu vou fazer a cirurgia, ele te dá uma anestesia, você dorme e quando acorda ela já está feita. A conversão é a mesma coisa. Eu preciso compreender o que é Deus. O que Deus significa na minha vida, o que eu significo no reino de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas, glória a Jesus, aonde eu estou inserido no reino de Deus, aquilo que Deus representa na minha vida, em qual parte da minha vida Deus me completa, em parte dela, em toda ela, do meu deitar ao meu levantar, ou Deus só está inserido na minha vida quando eu estou aqui na igreja, Deus só está inserido na minha vida quando eu estou enfrentando câncer, quando eu estou desempregado, quando eu estou tendo um problema na família. Deus está inserido na minha vida em tudo e por tudo e para tudo. Glória a Deus nas alturas. Irmãos amados, então é necessário que essa noite nós tenhamos essa compreensão da palavra de Deus. Nós tenhamos, irmãos, esse carinho com as coisas de Deus. E peçamos ao Senhor que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso ser e também o nosso coração, irmãos, para que a palavra tenha cumprimento na nossa vida, para que a palavra tenha efeito na nossa vida, que ela venha sobre nós com a virtude do seu Espírito Santo, e nós olhando para a palavra, possamos dizer, eu compreendo a tua palavra, Senhor, e vou mudar a minha vida para uma vida de temor a Deus, porque eu compreendi, eu não tenho medo de Deus. Quero repetir aos irmãos de novo isso. Eu não tenho nenhum medo de Deus, e nenhum crente pode ter medo de Deus. Ninguém pode ter medo de alguém com quem você vai passar a eternidade, irmão. Vai ser um suplício. Vai ser um suplício. Ter medo de Deus e querer passar a eternidade com Ele, não tem alguma coisa errada? Vocês não acham que está distonante essa conversa? Não, Senhor. Eu entendi que temer a Deus faz bem, antes de mais nada, a mim mesmo. Eu compreendo agora, Senhor. Compreendo que temer a Deus não engloba só não falar palavrão, não matar, não roubar, não cobiçar, não trair, não pecar. Não. Temer a Deus é ser paciente. Temer a Deus é amar o meu próximo, mas amar de verdade, de coração, de corpo, de alma, de espírito, de toda a minha compreensão. E não necessariamente o temer a Deus vai promover em mim riqueza, vai promover em mim sucesso, vai promover em mim bem-estar. Não quer dizer que quando eu passo a temer a Deus, Deus é um Deus birrento, fala, bom, agora que você está me temendo, eu vou começar a te abençoar. Não é necessariamente assim, muito embora haja causa e consequência. Mas quando eu passo a temer a Deus, as minhas ações, por temer a Deus, vão gerando resultados maravilhosos. Eu posso arrumar uma briga com o Bruno aqui agora, mas eu temo a Deus, digo, Senhor, por temor à tua palavra, por amor a Deus, eu vou deixar isso passar.
Eu evitei uma briga, evitei de perder um amigo, evitei de apanhar, porque ele é muito maior que eu. Então não quer dizer que Deus promoveu isso. A minha ação me promoveu esse resultado bom. Ao passo de que se eu tivesse brigado e apanhado dele, também não foi Deus que fez ele me bater. Foi o meu não temor a Deus, a minha intransigência, que fez provocar ele e ele revidou. Que também não temeu a Deus e aí vira uma bola de neve. A palavra diz que um abismo chama outro abismo, mas um glória chama outro glória. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vem um ano novo aí de um monte de coisa para a gente viver, irmãos. Mas também não quer dizer absolutamente nada, a vida não tem ano novo, ano velho, ela simplesmente continua. Mas nós fazemos sempre bons planos, e eu acho que é muito válido, e acho que é muito bom que a igreja faça planos para o novo ano, uma dieta, talvez um novo amor, um novo emprego, uma faculdade, não sei, se dedicar mais em alguma coisa, estudar, como seja, faça planos para esse ano, para esse 2021, planeje bem a tua vida e procure inserir nesses teus planos, Senhor, eu quero, por tua misericórdia, se tu me permitir, Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor, eu quero estar mais perto de ti. Glórias a Deus nas alturas. Quero estar, Senhor, mais inserido na tua vontade, mais inserido no teu reino. Quero ser feliz por temer a Deus, quero gozar das coisas boas que o temor a Deus me produz, me traz, me faz alcançar. Eu sei que ainda que alguém se levante contra mim, a minha justiça vai gritar ao meu favor e me defenderá. O Senhor te diz, a minha palavra, Alamaia, a minha palavra será a tua justiça, a minha palavra será a tua defensora. E o Senhor te diz, eu me levantarei por teu advogado, glória a Deus. Irmão, vamos olhar para a fé com um olhar diferenciado, não olhar para a fé como alguém que só quer receber alguma coisa, mas olhar para a fé com o desejo de contribuir com alguma coisa também, irmãos. Mas como se dá isso, irmão? Se dá isso contribuindo não só no reino, uns falam de oferta, de coleta, de dízimo, é uma forma importante de contribuir, mas a mais importante de todas, porque você pode ficar desempregado e ficar sem dinheiro, você pode gastar todo o dinheiro e ficar sem em algum momento, mas tem uma coisa que não pode falhar, é o seu agradecimento, a sua ligação, a sua devoção a Deus. Estando rico, estando pobre, doente ou sadio, isso nunca poderá interferir no teu relacionamento com o Senhor. Que essa noite, irmãos, no nome de Jesus Cristo, nós possamos, queridos e amados irmãos, compreender bem essa boa palavra de Deus e lembrar que se as coisas não têm acontecido do jeito que você gostaria, não é o mundo à tua volta que deverá mudar, é você que tem que mudar as suas ações. Não espere do mundo uma mudança que deverá acontecer em você. Não espere que o mundo contribua para o teu bem-estar, porque o mundo jaz no maligno e toda força contrária aí de fora vai lutar para destruir a tua felicidade e o teu bem-estar. Droga, política, roubo, lascívia, sexualidade, o pecado como um todo, estão lá trabalhando incessantemente. Nós deixamos de orar, nós deixamos muitas vezes de observar a palavra, nós deixamos de congregar, mas o inferno não deixa de trabalhar, não. Ele continua trabalhando para destruir. A palavra diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se ele tiver uma chance, ele vai derrubar todos nós. Mas quando eu temo a Deus, eu estou sempre alerta. Quando eu temo a Deus, eu estou sempre vigilante, sempre atento. Senhor, cobre-me com teu sangue. Olha, Deus, estou achando que isso aí é alguma coisa diferente. Me ajuda, Senhor. Ilumina meu coração para eu sair desse embaraço. Olha, Senhor, parece que meu casamento está degringolando, está caminhando por um caminho que não é bom. As coisas não eram assim. Nós nos discutíamos tanto assim. Então você vai fazendo uma autoanálise constantemente, cotidianamente, rotineiramente. Então você começa a se observar, você também começa a se cobrar e a melhorar por consequência. Então, em nome do Senhor Jesus, está tudo na tua mão, diz o Senhor. A alegria, a tristeza, o bem-estar, o sucesso, o fracasso, estão nas tuas mãos.
Decida nessa noite pela palavra temer a Deus. Decida nessa noite pela palavra se entregar nas mãos do Senhor. E Deus te diz: eu vou fazer um ano novo na tua vida. Um ano novo de paz. Um ano novo de prosperidade. Um ano novo de portas abertas. Um ano novo de paz na tua casa, um ano novo de família reunida em volta da mesa, um ano novo da igreja cheia da glória de Deus, cheia do povo de Deus, e você tendo Deus inserido na tua vida constantemente, diariamente, rotineiramente, do teu deitar ao teu levantar, no teu vender, no teu comprar, no teu falar, no teu calar, no teu sorrir, no teu chorar, em tudo terá a impressão de Deus na tua vida. O Senhor te diz por esta santa palavra: acredita em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, diz o Senhor pela sua palavra. Então, a tua história será mudada, tua vida será mudada, a tua percepção, tua concepção da vida será mudada, o teu olhar para o mundo exterior vai ser mudado. Você se achará uma nova pessoa na presença de Deus. Você se achará uma pessoa mais tolerante, mais pacífica, melhor de tratar, mais feliz, não com felicidade condicional, felicidade incondicional. Eu estou feliz porque Deus me ama, eu estou feliz. Mas, irmão, você está devendo, e daí? Eu estou feliz, dívida uma hora paga, doença acaba, se não acabar morre, se morrer vai para o céu. Eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu creio no meu Deus, Ele é tudo na minha vida. Quando isso é entranhado, é inserido, é impresso em nós, nada mais pode abater, nada mais nos poderá abalar, nada mais nos poderá tirar da presença de Deus. Espero de todo o coração que você tenha compreendido bem essa palavra e que você busque essa essência em você, essa compreensão do que Deus significa na tua vida, de verdade, não de palavra, não de ler Bíblia, de sentir no teu coração. Você pode não conhecer nenhum capítulo da Bíblia, pode não conhecer nenhum hino do inário, não tem problema. Mas quando você dobra o teu joelho, você sente Cristo, aleluia, Cristo pulsar aqui dentro, que chega a doer. Você diz: ah, Senhor, é tudo o que eu preciso da tua vida na minha vida. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Amado Deus, estamos de volta aos teus pés em oração para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pelo chamar e cantar dos hinos, pela oração, pelos avisos e pelos assuntos que tratamos, pelo agradecimento do Brunão para todos nós e muito mais pela tua santa palavra que veio falando com as nossas almas sobre a felicidade daquele que teme a Deus. Faz, Senhor, com que estejamos sempre diante de ti. Ajuda-nos a firmar os nossos passos na tua graça maravilhosa. Temos certeza que dias melhores virão e que nós veremos a tua face como ela é. Aleluia. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. Em nome de Jesus que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 42. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Que Deus te guarde sempre no teu abençoe.
Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A santa paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.